aqui nessa sessão, ela teve como esse intuito, esse propósito, que a gente veja o corpo como um meio de comunicação. Ele já é um meio de comunicação. Só que, enquanto a consciência está identificada com o pensamento de separação, a única coisa que a gente está servindo aqui é para continuar servindo como uma comunicação da separação. E aí, algo que foi trazido, né? Por que a gente não vê o corpo como uma aparência? Porque a gente continua escolhendo não ensinar só a verdade. E é muito nítido de ver que o corpo é só uma aparência quando a gente observa a vontade aqui, né? Quando a gente tem uma vontade, se eu pensar assim, agora eu vou me levantar e eu vou ali no banheiro. O corpo, ele não vai sozinho, né? O corpo não se movimenta sozinho até o banheiro. Tem um pensamento, às vezes muito rápido, de que eu vou fazer alguma coisa, e tem algo que decide fazer isso. Então, esse algo que decide é isso que está antes. Isso é que é o poder de decisão ali, ó. A vida já não está dentro do corpo, a vida está antes disso. Então, quando a gente começa aqui a querer considerar isso e saber que tem algo que está decidindo, não tem um impulso, porque muitas vezes é isso que a gente vê, né? Diante de alguém, eu olho ali, eu vejo alguém na minha frente, e eu já digo, tem eu e tem aquela outra parte ali. E aí parece muito que tem impulsos aqui, que são as projeções. Só que não tem impulso, tem um querer ali. Tem algo que eu quero manter aqui no meu sistema de crenças, eu quero proteger, mas eu não quero olhar. E como eu não quero olhar, eu preciso daquela outra parte lá para projetar sobre ela. Então, não tem um impulso, tem algo que eu ainda quero defender. E é isso que faz com que a consciência continue se colocando num lugar de impotência, se colocando num lugar de fraqueza. Porque enquanto ela continua olhando para fora e aí vendo qualquer forma de limitação ali, automaticamente ela está se definindo numa limitação, ela está se definindo como algo separado. Então, eu preciso perceber tudo, como foi dito, como pensamento e não como algo físico, né? Quando a gente olha assim e está diante de uma situação e eu observo desse lugar, aqui não tem nada físico. Então, a única coisa que está pulando aqui, ó, são crenças. Então, se a gente olha desse lugar, tendo ali essa meta clara, em primeiro lugar, eu tenho aqui, ó, a verdade da existência. A verdade, ela está antes de qualquer coisa. Então, quando as coisas começarem aqui, as cenas, eu vou ver, ó, aqui tem um convite para confirmar que a existência, ela se transformou numa outra coisa. Então, aí eu vou ter o posicionamento aqui, ó, mas é só se eu ver tudo como uma aparência e não como físico. E aí, a consciência, ela parece que a verdade está tocando a ilusão. Foi isso um dos pontos que foram trazidos, né? Parece que a verdade está misturada aqui com a ilusão. Parece que a vida tá dentro desse corpo, mas isso nunca aconteceu. Então, aceitando isso, é que a consciência consegue se posicionar desse outro lugar. E aí, a consciência, ela acreditou. Então, da mesma forma, né, por que parece que é tão real aqui para nós, parece muito que a gente não duvida do corpo e fica fazendo esses questionamentos, né, de, mas eu não consigo ver o corpo como uma aparência, eu não consigo me posicionar dessa forma, eu não consigo pensar isso ou transcender algum bloqueio. Porque a consciência, ela esquece que foi ela que decidiu. E por isso que, retomando aqui, ó, não tem nada, não tem nenhuma decisão externa a mim. Sou sempre eu que decido. Sou sempre eu que decido e escolho ou me ver acima desse campo de batalha, né, ou de dentro do campo de batalha, que é onde a gente fica aqui, ó, que é o que foi dito dessas metas conflitantes, onde eu fico em propósitos divididos que não me levam a lugar nenhum, né, como foi dito, né, dentro aqui da percepção, por mais que a gente coloque um propósito e pense que aquilo vai me levar em algum lugar, vai me trazer alguma satisfação, alguma paz, se eu repetir aquele mesmo propósito, ele mesmo não me traz algo bom, né? Se a gente pensa, eu aqui, né, vejo o quanto, eu gosto de dormir, mas dorme o dia todo, né, para ver o que acontece. Eu já tive experiências assim antes, né, eu tinha o domingo e eu dormia a manhã inteira, assim, eu dormia até meio-dia,
E isso parecia ser uma coisa boa, só que quando tu acorda todo estribuchado lá, tu não tem vontade de fazer nada, tu fica naquela leseira. Então, qualquer coisa que seja aparentemente boa no nível da percepção, ela não é totalmente boa, porque eu não consigo manter aquilo numa sustentação de constância, né? O prazer, ele não é constante. Então, por isso ele é sofrimento. Se fosse paz, seria constante. Então, a única coisa que vai fazer com que a gente estabeleça esse propósito, essa meta clara, é ver que nada disso aqui vai me trazer realmente a paz, nada disso aqui vai me trazer algum estado constante. Então, esse é o propósito, né, que a gente estabeleça e faça isso desde o momento em que a gente acorda, em que a gente abre esses olhos aqui. Eu preciso estabelecer esse propósito e observar o quanto eu estou colocando as minhas prioridades aqui, ó, em coisas para mim, porque é isso que está gerando todo o sofrimento, né? Enquanto a gente não coloca esse propósito por todos e vê o que é melhor agora para a gente ensinar a consciência de que ela não é uma outra existência, esse estado de apreensão, de dúvida, de insegurança, todos esses estados vão continuar. Então, é só uma decisão que a gente precisa colocar e ela começa assim que a gente sair do estudo, né? Não é uma coisa que vai acontecer depois, mas é já prestar atenção assim que sair agora do estudo, ver onde está a minha vontade, né? Onde eu estou colocando a minha percepção de existir. Então é isso, pessoal. Um beijo a todos e tchau.